Nós estamos aqui com o Haroldo Druta Dias. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer, né, pela presença aqui no Tocantins, que é uma satisfação e uma honra de estar nos brindando com a sua presença. Sempre nos foi pregado um Deus antropomórfico, a nossa imagem, um Deus cruel, aquele Deus vingativo. E isso criou muitos ateus. E com a nova visão de Deus, então, a gente se reportando à Gênese, a gente viu Galileu Galilei nos falando do eterno, do infinito, né? Que se você viaja, não para mais. Salvo engano, foi o Divaldo também que viaja. E hoje as sondas espaciais, os telescópios mostram que não tem, por enquanto, não conseguiram encontrar um fim. Agora me fala, como a gente consegue fazer uma união da nossa fé de Deus, né, com uma coisa tão grande como o universo? Porque ainda a gente tem essa concepção, né? Nós estamos arraigados daquela ideia desse Deus pequeno. Aí você vê um universo desse que não tem fim, aí isso não tende, nesse caso, a recrudescer a descrença do ateu e a dúvida do agnóstico? O maior desafio para a nossa religiosidade hoje, para nós espíritas, é nos desapegarmos da noção de Deus antropomórfico. Porque Deus antropomórfico é muito cômodo. Ele é um Deus que cabe na minha compreensão. Ele é um Deus que eu controlo. Eu entendo Ele totalmente. O difícil é lidar com um Deus que eu nunca serei capaz de compreender integralmente. Por quê? Porque eu sou relativo e Ele é absoluto. Isso é um golpe. É o supremo golpe no orgulho e no egoísmo humano. Eu tenho que me curvar. Então é curioso, só dar um panorama, já que nós estamos falando de causas primárias, né? Quando o Stephen Hawking lançou pela primeira vez o seu livro, Uma Breve História do Tempo, no prefácio ele escreveu assim: esse é um livro que procura entender a mente. Ótimo. Entender a mente de Deus. Bom, hoje o discurso do Stephen Hawking já é o... Então você pega hoje alguém que ocupa, em termos de fama, a posição de Stephen Hawking, que é o Brian Greene, um grande físico radicado nos Estados Unidos, né? Produziu um documentário belíssimo chamado Tecidos do Cosmos. Escreveu um livro chamado O Tecido do Cosmos. O que o Brian Greene diz? Ele diz assim: olha, nós chegamos a um ponto na física que nós entendemos que o espaço, olha só, entre eu e essa câmera há espaço. Hoje a física sabe que o espaço está junto com o tempo. Então, daqui dessa cadeira até a câmera, tem espaço e tempo estão juntos. E mais, o espaço e tempo é algo material. Então, o espaço-tempo é feito de alguma coisa. E por que ele está dizendo isso? Porque o que o Einstein descobriu? Se você viajar em velocidades próximas à da luz, o espaço encurta. Então, a distância daqui até aquela câmera, ela diminui. O espaço é elástico, ele é algo. Aí ele faz a pergunta no final do livro dele, O Tecido do Cosmos. Se o espaço-tempo é feito de algo, então as leis fundamentais da física estão antes do espaço e do tempo. Aí ele fala assim: para a compreensão humana, isso é um desafio. Ou seja, começou a penetrar nas causas primárias, no incompreensível. Quer dizer, Deus está fora do espaço-tempo. Então, para nós, o que é distância, o que é tempo, isso não é a realidade de Deus. A realidade dele é uma realidade mais profunda do que essa. Espaço e tempo é uma criação, e é o que está na Evolução em Dois Mundos. André Luiz diz no primeiro capítulo da Evolução em Dois Mundos: os Cristos constroem, criam, geram o espaço
o tempo e a matéria para que o espírito possa evoluir. Então, Ademar, humildade, né? Como diz, é a sandália da humildade. A gente tem que nos munir de humildade e compreender que Deus, que o Espiritismo apresenta, é o ser absoluto que seres relativos como nós não conseguirão nunca compreender integralmente, porque é impossível você colocar o oceano dentro de um copo d'água. Então, quando a gente tem essa compreensão, a nossa relação com Deus, ela se aperfeiçoa, porque eu sei que Deus é um outro, mas Ele é absoluto, e Ele interage comigo. É desafiador, é desafiador. O Livro dos Espíritos, a gente sabe, é um corpo, né? É um corpo um todo. Essa pergunta agora não tem relação com as causas primárias, mas com o que a Sueli falou de manhã, que é sobre a parte dos espíritos, o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos. E relacionado ao Livro dos Médiuns, que seria sobre a obsessão. A gente sabe que ela é graduada, a simples, fascinação, subjugação, ou pode ser já direto para subjugação imediato. E depois na Gênese aparece a possessão, que seria então mais mais alto grau. Mais alto grau. E aí nós perguntamos, por exemplo, quando uma pessoa chega no grau já da subjugação, indo para a possessão, qual é a forma de se tratar esse tipo de obsessão? Como? É difícil eu falar sobre esse tema depois da Sueli, porque ela é especialista. Eu estava, né, assim, na mocidade espírita, a Sueli já escrevia livros, né? Eu falo que eu sou fã da Sueli, né? É uma especialista nesse tema, né? Mas assim, nesse grau, a pessoa necessita de ajuda. Necessita de ajuda. Se ela não tiver o socorro, o concurso de alguém, em uma atividade conjugada, médica, orgânica e espiritual, ela não sai. Por quê? O controle está na mão dela. Até mesmo no estado de possessão, de subjugação, o controle remoto continua na mão da individualidade. Está na mão dela. Mas a mão dela já está tão acostumada a obedecer que ela não desliga mais. Então, é o próprio ser que, por N questões psiquiátricas, psicológicas, emocionais, reencarnatórias, entregou o controle para entidades. E aí realmente haverá de ter uma intervenção psiquiátrica, médica e espiritual que possibilite a criatura ser auxiliada. Porque falta a ela forças para ela, por conta própria, sair dessa situação. Daí a importância da reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica começa a tratar os espíritos que estão envolvendo essa pessoa, vários, porque são núcleos, né? São muitos espíritos ligados. Então ela começa a tratar aos poucos. A gente vê isso no livro Libertação, né? Que tem uma moça, ela está desencarnando já, né? Mas havia uma comunidade de espíritos, a Margarida, né? Em volta. E aí o benfeitor vai tratando uma por uma, vai desconectando aos poucos, vai trabalhando. Então tem que ser feito um trabalho espiritual. Daí a importância da reunião mediúnica, né? É preciso também um trabalho de reforma moral da criatura subjugada. Porque se ela continuar com os mesmos valores, com as mesmas crenças, com as mesmas ideias, você muda os espíritos, vem outro, muda a equipe, é igual plantão. Ela atrai outros do mesmo, por quê? Porque é um padrão interior que está gerando aquilo. É como eu tirar as formigas, mas eu não tiro o melado que caiu no chão, não adianta. Eu tiro as formigas, mas virão outras. Então é preciso atuar na causa. Então, reforma moral. E isso consegue como? Prece. Muita prece. Porque a prece muda a sintonia espiritual. A prece
nos coloca em contato com forças superiores. É preciso estudo, porque eu tenho que assimilar ideias novas, valores novos, e eu necessito de uma prática concreta de caridade. Porque espírito obsessor não resiste a trabalho no bem. Ele não aguenta. Então o sujeito chega sábado de manhã, está na campanha do Quila, o obsessor fala, não vou. Campanha do Quila, eu não vou. Aí sábado à tarde, você vai fazer evangelização, o obsessor na evangelização, eu não vou. Então você começa a envolver no trabalho, não há obsessor que aguente. Não é? Porque o obsessor, ele quer que você fique sem nada, à disposição dele, cabeça vazia. Se você ocupa sua mente, ocupa seu coração com ações no bem, ou ele se converte ou ele vai embora. Acontece uma coisa ou outra. Então é preciso conjugar essas ações, né? Estou brincando assim, mas é isso, né? Por isso que o Chico tinha aquelas atividades dele, de visitar, de fazer as peregrinações. É bonito, né? Haroldo, nós queremos agradecer, né, pela presença e por tudo e por essas instruções. E se você quiser deixar suas considerações finais, pode ficar à vontade. Não. Quer dizer que esse tema, as causas primárias, é um tema difícil e ele vai exigir de nós muitos e muitos séculos de estudo, porque os espíritos superiores continuam estudando. Emmanuel diz que continua investigando a matéria, continua investigando o espírito, né? Então é um tema que nós vamos estudar por muito tempo, mas eu acredito que se a gente assimila essa visão de Deus, a imortalidade da alma e a matéria como um simples veículo, a gente vive melhor. Vive melhor, né, Adão? Muito obrigado. Obrigado, querido.